Recebam com um forte aplauso os doutores do Boa Tarde. E bem, eles bem dispostos, olá, viva! Ora, muito bem, hoje o nosso painel de especialistas é composto pela dermatologista Alexandra Osório, uma salva de palmas para ela, o clínico geral Pedro Lopes e a ginecologista Bárbara Betancourt. Muito bem-vindos, muito boa tarde. Ora, pergunto eu, é uma pessoa saudável? Se sim, ainda bem. Mas sabia que mesmo as pessoas sem qualquer queixa devem ir a consultas de rotina e fazer exames periódicos? Pois é, e alguns destes exames são comuns ao homem e à mulher. Outros são específicos para cada género. E quem vai falar-nos sobre isso é o Dr. Pedro e é a Dra. Bárbara. Mas desrespeitando o Código das Boas Maneiras, desta vez vou começar pelo senhor, pelo Dr. Pedro. Faça favor, portanto, a saúde devemos tê-la bem todos, mas os homens devem se preocupar mais com umas coisas e as mulheres com outras. Exatamente, há alguns exames que são específicos, há algumas avaliações que são específicas do homem e que as senhoras terão outras também elas específicas e que a Bárbara vai falar mais adiante. Mas é uma nota que é importante deixar lá para casa, que é aquilo que se define como rastreio. E muitas vezes as pessoas confundem aquilo que são exames complementares de diagnóstico, ou seja, perante uma queixa e uma avaliação médica, o pedido de um determinado exame, com aquilo que deve ser a aplicação de um determinado teste numa população saudável para detectar precocemente alguma doença. E isso sim é um rastreio. E, portanto, salvaguardando esta nuance do ponto de vista quase daquilo que é o conceito que as pessoas têm de rastreio, existem algumas coisas que devem ser feitas. Não vamos falar, obviamente, das questões pediátricas, porque não está cá o Sérgio hoje para o fazer, mas começando a partir dos 18 anos, todas as pessoas devem fazer uma consulta de avaliação a cada 2 anos. 2 em 2 anos devem fazer uma avaliação para que se faça um rastreio. Por um lado, ou uma avaliação dos estilos de vida, sedentarismo, avaliar hábitos, estilos de vida, se há consumo de álcool, de drogas, de tabaco. Para ver se há algum risco, não é? Se há algum fator de risco que possa antecipar uma maior predisposição para o desenvolvimento de alguma doença e para que seja feito o aconselhamento para que haja uma modificação desses estilos de vida ou comportamentos que possam trazer algum risco para a saúde. Depois, a avaliação da pressão arterial, que deve ser feita também nessas consultas a cada 2 anos. Isso deve ser feito em todas as pessoas adultas, e também a vigilância do peso, ou seja, fazer um rastreio, digamos assim, da obesidade. Isso pode-se fazer, por um lado, avaliando o peso, por outro lado, medindo o perímetro abdominal, que é outro dos indicadores que são importantes avaliar. Depois temos alguns exames laboratoriais que podem ser aplicados à população geral, sem fatores de risco e sem queixas, como medida de rastreio. Nomeadamente, a partir dos 35 anos, a avaliação do perfil lipídico, ou seja, da proporção de determinadas gorduras no nosso sangue, vulgar teste do colesterol. Também a partir dos 35? A partir dos 35 e a cada 5 anos, não havendo, obviamente, nenhuma alteração no exame anterior. Ou seja, alguém que faça aos 35 e tenha um exame normal, não precisa de fazer análises anualmente, a não ser que exista ou história familiar de risco, ou exista algum comportamento ou algum estilo de vida que seja, de facto... Não é preciso andar sempre a correr para o médico, não. Mas convém não deixar passar tempo demais em algumas situações. Um aspecto que é importante é que todas as pessoas que, por exemplo, tenham excesso de peso, têm, obviamente, em si o excesso de peso é um fator de risco para o desenvolvimento de dislipidemia, que é o nome que se dá às alterações do colesterol, ou de diabetes. E, portanto, essas pessoas não devem aguardar 5 anos para fazer uma avaliação. Portanto, deverão fazê-la mais frequentemente. Mas, estando tudo normal, 5 anos, a partir dos 35, será o tempo adequado. Depois, por exemplo, o rastreio da diabetes deve ser aplicado a partir dos 55 anos, de facto, em todas as pessoas que não tenham história familiar só a partir dessa idade, e fazer avaliações 3 em 3 anos é suficiente para se conseguir antecipar e fazer um diagnóstico precoce de diabetes e poder implementar medidas terapêuticas para combater a situação. Ora, vigilância só para os homens, a que é que eles devem estar atentos? Uma que é também ainda comum e que é importante, que é a partir dos 50 anos em relação ao rastreio do cancro do cólon e reto, do cancro coloretal. É muito importante saber que a maioria das pessoas hoje em dia está muito instruída para fazer, por exemplo, colonoscopias, mas em alternativa à colonoscopia, que é um exame caro e invasivo, pode ser feita uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esta pesquisa deverá ser feita anualmente a partir dos 50 anos, como forma de fazer um rastreio
de cancro do cólon e do reto. Há um outro exame que tem que ver com o cancro da próstata, que é outro exame que preocupa muito os homens, e assim especificamente os homens, e hoje em dia é relativamente controverso a utilização do PSA, que é um marcador que se faz o doseamento no sangue, para se utilizar como forma de rastreio. De qualquer das formas, em função da decisão de cada médico, os doentes poderão ou não fazer PSA como forma de monitorizar a evolução da próstata em termos de dimensão ou de alguma degeneração maligna, alguma transformação maligna que exija cuidado. E depois, obviamente, havendo comportamentos de risco, rastreio de tuberculose, de sífilis, de HIV e outras doenças infecciosas que justifiquem um maior cuidado, mas lá está, fazendo a tal consulta a cada 2 anos, com a avaliação dos comportamentos de risco, dos estilos de vida, podemos antecipar algumas destas situações e implementar um plano de seguimento destas pessoas muito mais eficiente para que a pessoa viva mais anos, mas mais anos com qualidade. Ora, doutora Bárbara, o que é que difere isto que ouvimos do doutor Pedro relativamente às mulheres, especificamente? Desde a idade, mais ou menos, desde os 18 anos, deve-se começar a pensar, cerca de 2 a 3 anos depois de iniciar a vida sexual, começar a fazer o rastreio, que já falámos aqui do cancro do colo do útero, não é? O teste de Papa Nicolau também, ou citologia cervical, que deve ser feito, por enquanto, deve ser feito anualmente, são essas as regras que estão anualmente, até pelo menos aos 65 anos. Penso que a introdução da vacina contra o HPV irá alterar provavelmente essa orientação, mas para já são essas as normas que estão. Depois temos nas senhoras mais velhas a osteoporose, que a pesquisa que deve ser feita normalmente começa a partir dos 65 anos. Isto é feito através da osteodensitometria óssea, da coluna lombar e fémur, e deve ser feita normalmente de 2 em 2 anos. No entanto, há fatores que podem levar a começar um bocadinho mais cedo, dependendo de pessoas que têm mais tendência para poder eventualmente ter uma perda de massa óssea mais significativa, como uma menopausa mais precoce, as mulheres mais magras, fumadoras, são tudo pessoas que podem ter maior risco e, portanto, depois depende caso a caso, obviamente, e há do muitos clínico. casos de osteoporose precoce, não é? Sim. Antes e dessa grave, idade e dos grave. 60, Sim. Falta de exercício, o tabaco, são tudo condições que podem, de facto, também facilitar. E isso depois implica, obviamente, com a qualidade de vida posterior, não só pelo risco de fratura, como a dor, portanto, de facto, altera a qualidade de vida, é um dos testes que vale a pena fazer, porque há medidas que podem ser feitas. E depois temos o mais conhecido de todos, que é, de facto, o rastreio do cancro da mama, que, apesar de não estar ainda bem consensual que tipo de... Ou seja, muitas vezes vê-se médicos a terem atitudes diferentes em termos de vigilância. Mas a vigilância deve começar por volta dos 40 anos, com a mamografia anual. E isto é aquilo que normalmente eu também costumo defender, é a partir dos 40, mamografia anual, até pelo menos aos 70, 75 anos, e depois obviamente que é caso a caso. Digo isto que não está totalmente assente porque há quem, habitualmente as entidades governamentais, e não é só em Portugal, é no mundo inteiro, defendem que ela seja feita de 2 em 2 anos, portanto, e não anual, porque em termos de risco, como tudo, estas coisas também são propostas em termos de risco, do lucro, em termos de vantagem ou de maior probabilidade de apanhar a doença e, portanto, justifica fazer anual e gastar isto vezes milhões de pessoas ou não. No entanto, a maior parte das sociedades médicas no mundo inteiro defende fazer anual a partir dos 40. Ainda houve alguns clínicos que também pedem entre os 35 e os 40 pelo menos uma vez também, apesar de facto não parece mostrar que traga mais benefício. A questão que se põe muitas vezes também é que nas mamografias que são feitas muito cedo, e daí o ser anual, é que os cancros são muito mais agressivos nos 40 anos do que se calhar são nos 70. E daí aos 70 o risco é maior, mas aos 40 eles são mais agressivos. Portanto, de facto de ser anual. Portanto, a ideia também de fazer os exames é prevenir o mais depressa possível se houver algum problema de saúde, porque isso também implica que tratar é mais fácil. Quanto mais tarde se descobre, pior é, também já temos visto aqui com os nossos médicos especialistas. Agora que já sabe mais ou menos com que regularidade deve ir ao médico, de acordo com as idades, com os problemas e quais são os testes de rastreio que homens e mulheres devem fazer, peço a sua atenção para o que segue, porque muitos diagnósticos podem ser feitos precocemente se cada um tiver o cuidado de se autoexaminar. Conhecer o corpo é uma mais-valia para poder detectar qualquer alteração que haja. É assim, Dr. Pedro? É muito importante as pessoas não terem pudor de explorar o seu corpo e de, através do autoexame, poderem identificar precocemente algumas situações. É óbvio que o autoexame não substitui de forma alguma as avaliações. Exatamente, as avaliações feitas por um profissional de saúde habilitado e treinado
para com a mesma inspeção poder identificar algumas lesões. Mas de qualquer das formas, ninguém melhor do que nós consegue perceber as alterações que o nosso corpo vai estando sujeito ao longo da vida. Começando aqui pela questão masculina, e depois a Bárbara falará da questão feminina, mas é muito importante que os homens não tenham vergonha nem nenhum problema em fazer uma inspeção dos seus testículos e procurar um médico para poder orientar alguma situação quando identificarem alguma situação. Isto porquê? Porque há muitas lesões do testículo que se manifestam sob a forma de massas escrotais, ou seja, alterações da consistência dos testículos, o aparecimento de dor, e perante esses quadros é muito, muito importante uma abordagem precoce. Portanto, se a pessoa nunca viu, nunca fez esse exame, também não consegue perceber se há alguma alteração, não é? Esse exame deve ser feito mensalmente. Como é que se faz, então? Deve ser feito então com uma periodicidade mensal, habitualmente no banho ou depois do banho, porque o relaxamento normalmente provocado pela água quente facilita a palpação. Aquilo que é muito importante que as pessoas façam, que os homens façam, é primeiro, e ainda há pouco falava com a Bárbara sobre isto, tenham a certeza de que têm os 2 testículos no escroto, porque é possível que não tenham de facto. Existem algumas alterações congénitas em que não há uma descida perfeita dos testículos até ao escroto. No desenvolvimento do bebê, os testículos estão intraabdominais e quando, ao longo do desenvolvimento, eles vão descendo, devem ocupar uma posição no escroto que é o local onde a temperatura é adequada para o desenvolvimento, para a formação dos espermatozoides. E, portanto, quando isto é feito muito tardiamente, muitas vezes os homens não se apercebem de que só têm um testículo no escroto, podem haver, inclusivamente, situações de infertilidade que depois já não há qualquer forma de reverter. Portanto, primeiro ter a certeza de que os 2 testículos estão no escroto. Depois inspecionar a pele do escroto. Verificar se existem algumas lesões, manchas ou pequenas alterações que possam ser suspeitas e que mereçam algum tipo de avaliação. Depois fazer uma palpação dos próprios testículos. Identificar, primeiro, que eles não são simétricos, e tenho aqui dois exemplos com 2 próteses de silicone que podem ser utilizadas em situações de substituição de testículos, mas só para exemplificar que, de facto, eles não têm o mesmo tamanho, mas devem ter uma... Portanto, isso não é de estranhar, não terem o mesmo. Não é de estranhar. É normal uma consistência mole, a palpação ser indolor. É muito importante que o homem aprenda a identificar algum empastamento, algum nódulo, alguma tumefação que seja anormal ou que seja dolorosa. É muito importante também perceber se existem alterações ao nível da própria pele do escroto, nomeadamente alguma veia tipo variz visível que possa ser suspeita, alguma mancha. Portanto, são um conjunto de alterações que devem ser valorizadas e que devem, de facto, motivar a procura de um médico rapidamente para que se possa orientar essa situação e evitar complicações maiores, sendo que no caso do homem e das lesões do testículo, além do cancro do testículo, obviamente, que é mais frequente entre os 15 e os 25, um tipo de tumor, e depois, a partir dos 55, 60 anos, um outro tipo diferente, mas são realmente situações muito agressivas, mas sobretudo nos homens jovens podem evoluir depois de uma forma complexa, nomeadamente naquilo que diz respeito à fertilidade. Portanto, dor é o sinal de alarme. Massas palpáveis dolorosas ou dor, sem qualquer alteração, devem ser motivo de avaliação rápida para que seja feito o diagnóstico e orientação terapêutica. Muito bem, doutora Bárbara. E agora as senhoras? As senhoras e a vulva das senhoras. Eu não consigo bem, eu acho que o autoexame da vulva deve ser substituído pelo conhecimento da vulva. Eu acho que a pessoa deve ter, porque não é fácil fazer um autoexame mensal, acho que de facto se calhar não é preciso, até porque a maioria das coisas menos boas, passa a expressão, da vulva, acabam por dar sintomas rapidamente e portanto a pessoa acaba por ir ao médico com essa sintomatologia. Exatamente. Agora acho que a pessoa deve conhecer como é que é a sua vulva. Muitas vezes na própria lavagem íntima diária a pessoa reconhece, se aparecer algum nódulo, se aparecer alguma verruga, é fácil a pessoa se aperceber que existe alguma coisa diferente e, portanto, aí deve obviamente recorrer ao seu médico. Uma das hipóteses também, que às vezes as pessoas nunca se lembram, que é, há doentes que têm sinais na vulva. E não ligam nenhuma, porque doutora, está aqui, é indiferente, mas um sinal da vulva é a mesma coisa que um sinal nas costas. Tem que ir ao dermatologista para mostrar se aquele sinal tem ou não risco também de malignizar, porque não deixa de ser um sinal numa zona difícil de vigiar e exposto à fricção. Portanto, muitas vezes é um dos Nós exemplos. associamos muito o problema dos sinais ao sol, como é uma zona que não apanha sol, então não há problema. Esquece a fricção, exatamente, tanto é das vezes. Até há autores que defendem que deve-se excisar todos os sinais. Alguns dermatologistas... Retirá-los, sim.
Exatamente. Retirar todos os sinais. Alguns dermatologistas não, mas eu aconselho sempre, as doentes quando têm, devem ir ao seu dermatologista e manter sobre vigilância de se pelo menos fica. Um dos exemplos que a pessoa para experimentar, porque calhar nem sabe se tem ou não algum sinal, ou no caso de ver alguma outra alteração, é ter um espelho e colocar-se em frente ao espelho, na posição que entender que seja mais prática, e assim conseguir perceber se de facto tem o que é que encontra que possa ser diferente, ou pelo menos passa a conhecer a sua vulva e pronto, e conhecer, porque as vulvas são muito diferentes. De facto, há órgãos que são, ou os grandes lábios são maiores, mais pequenos, mais pelo, menos pelo, os pequenos lábios são maiores, mais pequenos. Há tantas variações, a cor, que de facto às vezes é bom a pessoa conhecer. E depois, a partir daí, alguma alteração deve recorrer ao seu médico, mas sem... Portanto, é importante conhecer aqui o que quer sublinhar nisto que estamos hoje a falar, que são os autoexames que nós devemos fazer e podemos fazer para podermos também conhecer melhor o nosso corpo. Ora, faço agora uma pausazinha aqui da nossa consulta, porque sei que há gente a chegar a casa, a chegar junto do televisor e provavelmente muita gente ainda não sabe que o nosso cartão de sonho hoje está cá sempre, vai ser entregue no final do programa. Pode ser para si hoje, não há nenhuma razão para que isso não aconteça, a não ser se não marcar o 760 20 60 20. Se não marcar, obviamente, não há como lhe sair o cartão de sonho. Agora, se quiser inscrever-se e está à vontade para o fazer até ao final do programa, habilita-se então ao prémio acumulado de 11.500 euros e ao prémio garantido de 1.000 euros. Portanto, 1.000 euros estão garantidos para quem atende o telefone. Portanto, se marcar 760 20 60 20, não largue o seu telemóvel nem o seu telefone, porque quem sabe não vamos estar à conversa no finalzinho do programa. É para si o cartão de sonho. Até que ponto conhece o seu corpo? Sabe distinguir um bom sinal de um mau e detectar alterações da mama? Aprenda já a seguir. A grande maioria dos sinais que surgem na pele são inofensivos, mas há alguns com aspecto particular que podem indicar o maior risco de vir a ter cancro da pele. Por isso é importante saber se tem bons ou maus sinais e a doutora Alexandra vai nos ajudar nisso, porque nunca é demais, não é? Termos informação sobre o nosso corpo. Sim, é importantíssimo conhecermos um bocadinho as características dos sinais, os benignos sobretudo e malignos, alguns sinais que nos chamam a atenção de que qualquer coisa está a correr mal. Portanto, os sinais são umas manchinhas pigmentadas com cor, que pode ser uma cor acastanhada ou mais negra. Também há sinais avermelhados que são benignos, não tem problema nenhum, e que eles surgem nos primeiros meses de vida e vão aparecendo em maior número ao longo da vida, consoante a nossa hereditariedade e consoante também a exposição solar. Quanto maior for a exposição solar e se tivermos no código genético a informação que temos muitos sinais que vão aparecer, eles começam a aparecer ao longo da nossa vida. E nós temos que ter atenção, sobretudo, a isso. Sobretudo, temos que ter atenção nas modificações, porque os sinais podem não sofrer alteração nenhuma ao longo da nossa vida, mas de repente, pois eu estou longe da... pode não sofrer alteração nenhuma ao longo da vida e, portanto, serem benignos, mas de repente podem ter uma evolução e terem os sinais de alerta que nós vamos conhecer agora, daqui a pouco, não é? Agora, nós temos que chamar a atenção que as pessoas devem se conhecer. Agora falo eu da pele. Nós devemos conhecer a nossa pele e os nossos sinais. Eu chamo aqui a atenção dos casais, que podem ajudar um ao outro, porque é muito mais fácil, às vezes, o marido conhecer a pele da mulher e a mulher conhecer a pele do marido do que a si própria, porque há determinadas zonas que não se consegue ver os sinais. Chama a atenção que foi exatamente os meus pacientes que me ensinaram mais isso, e foi numa relação de ver os sinais que foi possível detectar precocemente um cancro, portanto, um cancro pré-maligno e evitarmos a evolução, porque a evolução para melanoma, uma situação que mata. Porque todos os anos aparecem 10.000 novos casos a nível mundial e é uma situação que pode ser evitável se nós conhecermos bem a nossa pele. Então vamos lá, vai dar-nos dicas de como devemos fazer. Sim, vamos lá. Vou-lhe ensinar a fazer um autoexame da pele. Temos que ter à nossa disposição um espelho, convinha ser um espelho assim como este grande, mas pronto, temos que estudar o corpo, a pele do corpo por áreas.
temos que ter um espelho pequenino, que nos permite ver determinadas zonas que com o espelho grande não conseguimos ver, e o secador. Então começamos, isto é uma forma de observar bem a pele, é começar por uma parte de cima, começamos pela mão. A mão, não podemos esquecer que nós temos a palma da mão, o dorso da mão e o espaço entre os dedos. A observar bem e anotar num papelinho se temos algum sinal suspeito. Depois, observarmos bem o antebraço, de um lado e do outro, ver se há alguma coisa suspeita e anotarmos. E depois há zonas, como esta zona do antebraço e do braço, que devemos nos pôr, não sei se conseguem ver qual é a melhor posição, acho que assim resulta, devemos pôr à frente de um espelho para ver estas áreas do braço e a axila, de um lado e do outro, fazer este movimento simétrico e observar e tomar nota. A seguir podemos observar, pormos à frente do espelho e observarmos a parte da frente do corpo. De cima a baixo. A cara, desculpem eu estar de costas, mas é mesmo assim, mas está de frente ali no de espelho? frente para o espelho, portanto, a cara, o pescoço, o tronco, o abdômen e a parte da frente das pernas e o pé, a parte da frente dos pés e os braços. Depois, a seguir, podemos fazer a parte de trás. Parte de trás, aí usamos o espelho pequeno para vermos mais ou menos, afastando o cabelo, ver as costas, a zona lombar, os glúteos, as pernas. E a parte de trás do antebraço, do braço e da palma da mão. Depois também lateralmente. Depois pomos lateralmente, a seguir lateralmente, mas levantando o braço, para ver toda esta área exposta, de um lado e do outro, certo? Pronto. E depois vamos para zonas mais escondidas, digamos. Temos a nuca e, portanto, podemos agarrar um bocadinho do cabelo com um espelho, observar bem a nuca, face lateral da cara, de um lado e do outro, e podemos ir para zonas mais difíceis de observação, que é a zona das partes baixas, portanto, a zona do períneo, zona vulvar, que podemos utilizar o espelho e pôr numa determinada posição para observar melhor, e a parte dos glúteos e na zona internadegueira, porque perto do ânus também podem aparecer alguns sinais que são importantes. Quero chamar a atenção que muitas vezes os doentes não estão habituados na consulta de dermatologia de mostrar estas zonas mais íntimas. E é extremamente importante que eles venham com alguma informação para nos dirigir um bocadinho, porque às vezes as pessoas sentem-se um bocadinho mal ir ao dermatologista e nós pedirmos, olha, mesmo que eu peça, diz para a parte de cima, depois diz para a parte de baixo, eu faço isto progressivamente, os doentes acham que nós não devemos ver aquelas partes baixas, tem que ser o ginecologista a ver, ou o clínico geral, mas no fundo nós é que sabemos um bocadinho dos sinais e podemos ir lá com o dermatoscópio. Tal como a doutora Bárbara estava a dizer, exatamente, não é? Que tem por vezes envia as pacientes dela para a dermatologia porque são problemas que ela acha melhor serem vistos por um especialista. E eles sentem-se um bocadinho mal, mas é muito importante. Então, mas outras áreas, como por exemplo, a parte de baixo das pernas, podemos pôr o espelho nesta direção para observar bem. E depois a parte da zona plantar, exatamente, não é? Não vou tirar aqui o sapato, mas observar a planta dos pés e o espaço interdigital. É muito importante. Eu queria só chamar a atenção que o cancro de pele nos homens aparece com maior predominância no dorso e nas mulheres na face posterior das pernas. Portanto, é muito importante observarmos. E já agora é melhor recapitularmos as regras daquilo que devemos andar à procura como sinal de alarme, não é? Descrever todos os sinais que temos. Exato. Então, é aqueles que são mais suspeitos. As regras ABCD. ABCD e, além dessas regras, temos outras que é qualquer sinal que mude de cor, que dê comichão, que tenha uma ferida, que tenha um aspecto inflamado, deve-nos chamar a atenção. E depois vamos para a regra ABCD. Então, área. Não, há assimetria. É assimetria, já estou enganada. Vamos lá recapitular que nós já falámos disto aqui nos doutores. Temos aqui esta imagem. Nós podemos dividir o sinal ao meio e vermos se ele é reproduzível. Portanto, se temos uma imagem em espelho, o lado esquerdo é um sinal benigno, no lado direito temos um assimétrico. Portanto, se dividirmos o sinal ao meio e dobrarmos o papel, os sinais não se sobrepõem. De um lado a imagem não se sobrepõe com a outra. Portanto, isto é o A, assimetria. Depois vamos ao B, então. O B é o bordo. O bordo normal é um bordo regular. E o bordo o bordo suspeito é um bordo irregular, em que aqui temos o regular, portanto é bem redondinho, e o irregular tem assim umas ondinhas à volta, e que é, portanto, é o suspeito. Vamos o irregular. ao C, então. O C é a cor,
Uma cor normal, sem alteração, é uma cor homogénea, todo ele tem a mesma cor. E a cor heterogénea, digamos que tem o castanhinho e depois tem umas pintinhas mais castanhas ou esbranquiçadas. Também podemos ter mais castanho ou menos castanho. E muito escuro é mais de considerar, não é? É mais de considerar, E exatamente. ainda falta o D, não é? O D, que é de diâmetro. Que era a tal área que eu estava aqui a confundir tudo, não é? O diâmetro que é o tamanho, é no fundo o tamanho, exatamente. do sinal. O diâmetro inferior a 6 milímetros é benigno, superior a 6 milímetros é suspeito. Portanto, nós temos que conjugar o A, B, C e D. E depois temos o E. O E representa duas coisas. Ou houve uma evolução do sinal, ou houve um aumento da sua espessura. Portanto, quando eles alteram, daí é importante fazer este exame de que estava a falar, porque se há suspeitas, este sinal não estava aqui, Exato. ou este sinal era mais pequeno a última Exatamente. vez que olhei para ele, Exatamente. então registra-se, não é? Exatamente. Doutora Alexandra, muito obrigada. Pode voltar Muito obrigada. à bancada dos nossos Com médicos licença. especialistas, que eu tenho aqui umas perguntinhas para fazer à nossa plateia, porque chegou agora a hora de falarmos no autoexame, que é mais conhecido de todos, ou sobretudo das mulheres, que é o autoexame da mama. Será que ele é feito como se aconselha? É isso que eu vou tentar saber junto de algumas das senhoras aqui no público do Boa Tarde. Vou perguntar-lhe aqui, costuma fazer o autoexame da mama? Sim, costumo ir. Há pouco tempo fui à CUF e diagnosticaram-me aqui na mama direita um pequeno, não é um caroço, mas é assim uma inflamação, portanto, uma fibromialgia. E, portanto, eu só tenho 34 anos, mas na CUF aconselharam-me a ir fazer todos os anos, uma vez que tenho a minha avó paterna que faleceu com a minha idade, com problema de cancro da mama, E já se tenho um fizer historial sozinha, familiar. sabe como é que tem de fazer esse exame em casa? Gostaria de poder tirar minhas dúvidas, já agora gostaria de poder tirar aqui as minhas dúvidas em relação a isso. Obrigada. Costuma fazer o exame da mama? Sim, sim, todos os anos. Portanto, certinha. Certinha. E em casa faz para Faço. conhecer o Sim, seu corpo? Sim, consoante o médico me diz para eu fazer, assim eu faço. Também é assim bem comportadinha? Também. Não, mas não faço ecografia todos os anos. Mas tem curiosidade de ver como é que está a evolução com Claro, os e dedos? faço a palpação e isso acho que sei fazer. Acha que sabe fazer? Acho, mas já agora Acha que gostaria, sabe? acho que sei. Mas gostaria de indicações mais concretas, não é? Hoje vamos aproveitar, não é? Que está cá a doutora Bárbara e ela com certeza que nos vai dar indicações preciosas, porque de facto as senhoras falavam aqui da mamografia, que a doutora hoje já falou, mas há a questão do autoexame, não é? Que é também muito falado, que devemos fazer, embora mesmo quem faz às vezes não tenha certeza se está a fazer bem. Exatamente. Até estávamos a falar que, mais uma vez, eu acho que aqui no autoexame da mama se fala outra vez da importância do conhecimento da mama e não, se calhar, tanto de vir daqui a diagnosticar algum cancro que possa vir a reduzir a taxa, portanto, a probabilidade de morrer. Portanto, mais uma vez, o autoexame da mama acho que serve para alertar as mulheres e a conhecerem-se a si e então depois recorrerem ao médico no caso de facto, isto não estava aqui, isto é diferente, há alguma coisa, ou até, porque às vezes, até para dormirem mais descansadas, que eu acho que às vezes acontece muito a pessoa como, está tudo bem, eu posso dormir descansada. Agora, Não, é porque é mesmo verdade que quando há uma suspeita destas é uma coisa terrível. sim, sim, é um doentes pânico, anseiam até o momento em que desassossego, chegam não é? ao médico e podem ver. Eu acho que é importante ter presente que as maminhas são diferentes de mulher para mulher, são diferentes a direita da esquerda, a esquerda para a direita, são diferentes na fase do ciclo menstrual. Há doentes que são muito mais sintomáticas do que outras, mas há doentes que pré-menstrual não há quem lhes possa tocar, até mesmo fazer. Já me chegou de Portanto, há manhã uma dor. senhora em observação da mama pela dor. E olha que não foi por eu ter maltratado a senhora, é mesmo pela dor, porque às vezes há doentes que se queixam muito e há doentes que não se queixam. Portanto, tendo presente tudo isto, eu acho que a melhor fase para fazer esta observação e onde a mama também está menos densa é pós-menstrual. A seguir, ou logo a seguir, nos primeiros dias a seguir ao período, estão todas a dizer que sim, todas já sabem, tipo, é verdade, assim é mais fácil. Pronto. Depois, outra das coisas, há várias maneiras e até há alguns lembretes destes, por acaso eu trouxe este, que é de uma empresa que Mas de vez em quando facultou. até nas farmácias também vai aparecendo São informação. ótimos porque são lembretes. Este, por acaso, tem as várias opções de fazer a palpação da mama, mas eu acho que isto, ainda por cima, este é mesmo para pôr no duche, que é ótimo, porque a pessoa é exatamente onde se deve fazer a avaliação, porque a própria o sabão também ajuda a deslizar, exatamente. Mas pronto, qualquer coisa que sirva de lembrete é bom para fazer. Todos os meses, acho que sim, se não for todos os meses, 2 em 2 meses, mas que a pessoa tenha presente que deve ir fazendo a sua avaliação.
Há várias maneiras de fazer a avaliação. Eu acho que o importante é a pessoa não esquecer nenhuma área e, portanto, as regras que vão sendo são, há quem defenda que possa ser dividir em, como fossem faixas, a maminha, ou então, eu costumo, porque acho que é mais fácil, aconselhar as doentes a dividir em quadrantes. Portanto, traçar aqui, de maneira a fazer 4 quadrantes. Traçar em cruz, de maneira a fazer 4 quadrantes. Isto deve ser feito com este braço. Portanto, se eu for ver esta maminha, eu levanto este braço e depois com a minha mão esquerda faço a avaliação e vice-versa. Uma das coisas que eu costumo dizer... Posso segurar? Eu fico aqui com o lembrete. Uma das coisas que eu costumo, às vezes, é muito difícil, se a pessoa faz a palpação com a ponta dos dedos, vai-se palpar tudo e mais alguma coisa, porque há mamas que são muito mais granulosas e, portanto, palpa-se N coisas. Não, deve ser feito, que eu costumo dizer, com a palma dos dedos, se é que esta expressão se pode aplicar, mas é muito mais fácil, porque se houver um berlindo ou qualquer coisa, vai ressaltar debaixo dos nossos dedos, enquanto se for assim, é difícil e depois palpa-se as costelas e é muito mais difícil de fazer a avaliação. Portanto, com a dita palma dos dedos, fazer uma avaliação quadrante a quadrante, de fora para dentro, portanto, em movimentos de pequenos círculos, é assim que se deve fazer, onde a pessoa vai percebendo se tem alguma coisa. O outro quadrante, este é sempre aquele que se deve de alguma atenção maior, é este que é o quadrante supraexterno, que é onde a maior parte das lesões ocorre, mas também pode ocorrer nas outras. Portanto, um terceiro quadrante, exatamente em direção ao mamilo, e um quarto quadrante, onde a pessoa faz. E depois também retromamilar, porque também pode acontecer, embora pouco frequente, mas também deve ser feito nesta área. E depois axila. Claro. Embora a axila, lá está, mais uma vez também difícil, porque há pequenos gangos, às vezes até associada à depilação, também às vezes levanta algumas preocupações, mas pronto, não estava ali, a pessoa vigia, espera mais uns 3, 4 dias, 5 dias, uma semana e vê se mantém, se cresceu ou não cresceu. E, portanto, se a pessoa não tem o hábito de fazer isto, não desconhece. Portanto, há um dia em que apalpa qualquer coisa e fica em pânico sem necessidade, porque se tivesse visto antes já lá estava. Já sabia, e muitas vezes eu digo, doutor, isto já tenho isto há muito tempo, mas olha, agora pronto, e de facto esta faz a avaliação. Outra das coisas que eu não comecei por referir, mas que claro que é, não é? Em frente ao espelho uma pessoa deve conhecer, tal como estava a dizer, não é só em relação a toda a pele, mas também, obviamente, a pele das maminhas também, não é? A sua tonicidade, se tem alguma alteração da textura, tipo, às vezes fica tipo, há um muito conhecido que é a casca de laranja, se o mamilo que não costumava estar retraído, de repente está retraído, e é só de um lado ou não, se tem corrimento, portanto, há outras pequenas alterações que a pessoa também rapidamente olha para o espelho, tem essa noção, depois faz a palpação e pode ir dormir descansada. Ora, é isso mesmo, e agora vamos descansadamente ali para o nosso poiso. Muito obrigada à doutora Bárbara, faça favor. Eu fico aqui agora a fazer uma pequena paragem na nossa consulta para lembrar os nossos espectadores de que hoje, como habitualmente, está cá o cartão de sonho para entregar aí para esse lado, para quem segue a nossa emissão. Hoje não é exceção, já sabe, se quiser marcar o 760 20 60 20, fica inscrito, faz o seu registro e através de todos os registros vai haver alguém selecionado. Essa pessoa tem o prémio garantido de 1000 euros à partida, mal atende o telefone ganha 1000 euros e pode ganhar mais, pode ganhar o jackpot, os 11.500 euros de jackpot que estão aqui no seu ecrã, agora mesmo. É hoje o valor do nosso jackpot, pode ser seu no final, se acertar no código do cartão. São 4 algarismos, quem sabe hoje não acertem todos. São 12.500 euros, não são nada de deitar fora. Já a seguir, saiba como detectar precocemente um dos cancros mais graves com uma simples espreitadela ao espelho. Pois ainda nos falta falar de um autoexame que provavelmente até desconhece, que é o da boca, que é tão importante quanto os outros que já falámos. Julgo que é isso que nos vai dizer o Dr. Pedro, não é? Exatamente. Ninguém se lembra disso. Nós raramente nos lembramos de fazer um autoexame da boca, ou pelo menos de todos os componentes da nossa cavidade oral, e, portanto, devemos considerá-los todos num autoexame trimestral, portanto, a cada 3 meses fazer essa avaliação, porque, de facto, a identificação precoce de alterações deve e é a melhor forma de se prevenir o aparecimento de doenças mais complexas. E não estamos a falar, quando se fala da boca, não estamos a falar do dentista nem dos dentes não, só, nada não é? disso. Estamos a falar dos lábios, estamos a falar dos dentes, das bochechas, das
gengivas, da língua, das amígdalas, do pescoço, e até porque os tumores, os cancros desta zona do nosso corpo, da cavidade oral, são um dos tipos de tumor mais frequentes e para os quais existem vários fatores de risco. O álcool, o tabaco, mas também o vírus do papiloma humano, que hoje em dia está muitas vezes associado ao aparecimento de lesões que, quando passam de forma não identificada, portanto de forma insuspeita, acabam por evoluir e degenerar em cancros. Houve até um estudo no Porto muito recente, feito em Portugal, que revelou um aumento de 30% do cancro oral numa população de jovens, porque de facto as medidas de proteção nem sempre são as mais recomendadas, as pessoas não se lembram de tomar cuidado com determinadas práticas sexuais e, de facto, as lesões que depois passam despercebidas podem evoluir de forma negativa. O que é que devemos procurar neste exame? Podemos começar por avaliar, eu vou pedir aqui a ajuda da Alexandra, começar por inspecionar os nossos lábios. Portanto, temos aqui uns lábios, devemos inspecioná-los não só por fora, aquilo que é visível, fazê-lo em frente ao espelho, mas também baixar um pouco o nosso lábio para podermos inspecionar e avaliar algumas lesões que possam surgir. Desde aftas, manchas, pequenas vesículas, todas estas alterações devem ser valorizadas e exploradas. Podemos passar então à imagem seguinte, depois de inspecionarmos os lábios, é muito importante inspecionarmos também as bochechas. Com o auxílio dos nossos dedos, podemos afastar ligeiramente o nosso lábio e inspecionar a bochecha de um lado, do outro, e desta forma também, lá está, tal como fizemos para o lábio, avaliar a presença de lesões. Se a luz não for suficiente, podemos recorrer a uma pequena lanterna para nos ajudar, e uma lanterna doméstica é muito simples para podermos, de facto, inspecionar com todo o rigor essas alterações. Depois devemos olhar para a nossa língua. A língua tem vários aspectos, ela traduz muitas coisas, o nosso estado de hidratação. Algumas doenças podem manifestar-se até por alterações da língua, nomeadamente o refluxo, quando há ácido a vir, de facto, à cavidade oral, mas devemos palpar a língua com os nossos dedos, perceber se há nódulos, se há tumefações, olhar, desviá-la para um lado, desviá-la para o outro e avaliar se de facto existe alguma zona nodular, tumefeita, que precise de ser avaliada mais cuidadosamente, obviamente, por um profissional de saúde. Assim, desviando a língua, conseguimos objetivar muitas vezes também algumas alterações. Baixo, não é? A parte lateral, aqui neste caso, e em que nós conseguimos ver, nomeadamente quando existem peças dentárias, próteses dentárias mal adaptadas, que provocam lesões da língua. Muitas vezes as pessoas têm aftas recorrentes e não vão ao dentista e têm uma prótese que está mal adaptada ou alguma aresta num pequeno dente provocada por ter trincado algo mais rígido, que está ali e vai provocando uma maceração da língua. Essa lesão contínua, persistente, pode, na renovação celular mais acelerada, levar ao aparecimento de lesões que possam ser mais complexas. Podemos passar então à próxima imagem. Malignas. Exatamente, malignas. Outro aspecto que devemos olhar é para a nossa base da língua, ou seja, levantar a língua, portanto, com a ponta da língua, colocar a ponta da língua no céu da boca e inspecionar aquilo que está por baixo, com o dedo indicador também fazer a palpação e ver se de facto há alguma alteração da consistência, algum ponto doloroso, algum nódulo, alguma situação que possa ser explorada. Podemos passar à outra imagem e avaliar em seguida o nosso palato. O palato não é mais do que o nosso céu da boca. Aqui nesta boca maior que temos aqui em cima da nossa bancada, será o correspondente a esta zona que é no fundo o céu da boca e que não deve ser descurado na altura de uma inspeção cuidadosa da boca e do nosso autoexame. Portanto, essa se calhar até é preciso fazer com a ajuda de um espelhinho, não é? Um espelho. Ou então, não conseguir inclinar assim a cabeça. Na casa de banho, levantando um bocadinho a cabeça, em frente ao espelho, com uma boa iluminação, é possível fazer essa observação. Com aqueles espelhos que as senhoras usam para observação, para arranjar as sobrancelhas ou para maquilhar, é muito simples fazer esta observação. Depois devemos observar também as amígdalas, que é mais difícil. Uma sugestão, e para quem não tem as espátulas daquelas de madeira em casa para poder utilizar... aquelas que dão vómito. Não dão. Vou ensinar um truque. Médico. Não dão. Não dão. Consegue dar-nos um truque para não... O marido e a mulher podem usar isso como uma forma de aumentar a sua proximidade, mas podem utilizar, não havendo uma espátula, o cabo de uma colher. O truque para não provocar o vómito, para não induzir o vómito, é não pôr a língua toda cá para fora. Se a pessoa mantiver a língua na sua posição normal e fizer a depressão recorrendo ao cabo da colher e com a ajuda da lanterna aumentar a luz dentro da cavidade oral... um bocadinho a língua para baixo. Só. Exatamente. É com o cabo da colher, deprimir um bocadinho a língua para aumentar a visualização, o acesso à zona posterior, onde vamos encontrar as amígdalas e ver a parte posterior
da faringe. Aqui temos nesta imagem, de facto, aqui esta zona que corresponde, até vou usar o cabo da colher, à úvula. Aqui teríamos nestas zonas as amígdalas e seria possível, com a ajuda de uma luz um bocadinho melhor, observar se existem algumas alterações, cavitações que levam à acumulação de alimentos, por exemplo, no caso de haver uma suspeita de infecção, placas brancas que se depositam nesta zona. Portanto, é muito importante fazer esta avaliação. No caso das amigdalites, essa zona, em vez de estar vermelha, fica esbranquiçada. Fica coberta por placas brancas, esbranquiçadas, que são as placas pultáceas e que são indicativo, de facto, da infecção. E depois da cavidade oral, devemos também fazer um exame do nosso pescoço. Palpar se de facto existem tumefações, nódulos, zonas dolorosas. Esta palpação é muito importante não só para a identificação de gânglios que estejam aumentados, mas também às vezes em algumas alterações da própria tiroide, quando há um aumento do volume do pescoço. Esta pode ser uma boa forma da pessoa, se for um aumento significativo, fazer uma detecção precoce. Só reforçar aquilo que começámos por dizer. A maioria das pessoas não tem treino para poder fazer isto de uma forma suficiente, ou seja, isto não substitui a avaliação médica e os exames que devam ser realizados. Pode dar conta do sinal de alarme São para as ir ao alterações. médico ou não é? Se a pessoa não sente inchaço, se não tem dor, Exatamente. se não vê nenhuma cor alterada, não é? Se fizer isto de vez em quando, se vir que há uma diferença, pode ir ao médico, se não está descansado, não é? Exatamente. Portanto, essa é a ideia dos autoexames e antes de nos despedirmos, já falámos aqui de vários e estivemos a falar deles que podem ser feitos por nós. Há uma questão que eu gostava de colocar aqui sobre uma notícia que saiu recentemente, nestes últimos dias, e que tem a ver com a descoberta de um bisturi inteligente. São investigadores do Reino Unido que desenvolveram, de facto, esta peça na sala de operações que permite que os cirurgiões saibam em segundos se o tecido que estão a cortar é ou não canceroso. É este bisturi, não é? Isto é um bisturi, e, portanto, isto parece uma coisa absolutamente surpreendente, que seja a pecinha que dá informação sobre o que estamos a fazer. Doutora Alexandra. Eu acho, se esta notícia é verdadeira, eu acho que ajuda imenso qualquer cirurgião. Não tira a necessidade de fazer um exame extemporâneo quando se está a tirar um tumor, para ter a certeza que as margens de segurança, temos as margens de segurança. Dá-nos uma ideia, de facto, quando estamos a operar, a tirar o tumor a olho nu, fazemos assim, vemos uns centímetros de um lado e uns centímetros do outro e tiramos, mas de facto este bisturi pode nos ajudar bastante. De qualquer forma, o exame anatomopatológico e ver ter a certeza que o tumor foi todo excisado com margem de segurança, para mim é fundamental, mas é uma ajuda preciosa. Ora, doutora Bárbara, não é a dar para lá o bisturi sozinho, não é? São os médicos que mexem neste aparelho, mas de facto haver um aparelhinho que tem a capacidade de detectar ou não o que é canceroso é extraordinário, é um grande aquilo avanço. Funciona, quer dizer, não é bem assim, aquilo é um bisturi. Não, isto é um bisturi, este é um bisturi, não é aquele. É uma forma, é mais ou menos parecido, se for com aquele que nós utilizamos hoje em dia, um bisturi que depois vai libertando um tipo de fumo, que no fundo acaba por ser, e é isso é que eles depois, associado a um aparelho, conseguem perceber, pelo menos é o que aparece na notícia, se aquilo será ou não células ou não malignas. Eu acho fantástico, acho mesmo uma coisa, se for verdade, porque então, por exemplo, na mama, que é uma das coisas que é muito importante ficarem com margens livres, e às vezes não é difícil, porque se a pessoa tira um bocadinho mais, a senhora até fica mesmo sem mama. Portanto, às vezes há ou então a mama é tão grande que é difícil perceber se está ou não ao lado, e isso pode influenciar o prognóstico também, como a maioria das coisas, o facto de ficar com margens livres pode influenciar o prognóstico, e o prognóstico traduz em anos de vida. Portanto, de facto, se uma pessoa conseguir, num primeiro tempo cirúrgico, fazer logo uma excisão com margens livres, acho que, de facto, e o estudo parece ótimo, de facto, com 100% dos resultados. Portanto, que bom que é se 100%, de facto, daquilo que detectaram. Doutor Pedro, e de facto, aquilo que não era assim há uns tempos, com os avanços da medicina, há sempre novidades, não é? Na sua vida profissional, com certeza, quando começou, não havia as coisas que há hoje ao dispor da medicina. É verdade, e esta é de facto uma revolução a confirmarem-se os resultados destes estudos, porque de facto antigamente a pessoa ia para o bloco operatório e muitas vezes, não é como nos livros, não vem com cores diferentes, com setas, e portanto a identificação dos tecidos
médicos que importa remover, e a garantia de que estamos a remover a lesão com a tal margem de segurança de que se falava, era garantida através de um exame extemporâneo, ou seja, tirava-se a peça, o cirurgião ficava de barriga aberta ou com o que fosse aberto e a peça ia para o... Não, o doente ficava e ficava à espera. Mas iam fazer a análise, não é? É importante. O cirurgião exatamente. ficava ali à espera, com o doente aberto na sala, a peça ia para... Meia hora, ficamos 20 minutos, meia hora à espera. A peça ia para a anatomia patológica, os colegas da anatomia patológica observavam ao microscópio e tinham a certeza de que aquilo era o tumor e de que se tinha respeitado as margens de segurança. E ainda assim às vezes havia erro. E portanto ter algo que permite eliminar este tempo do tempo de cirurgia e fazê-lo com tanta garantia, com tanta segurança, é muito bom para o cirurgião, enquanto profissional que quer oferecer o melhor cuidado ao seu doente, mas sobretudo para o doente, como a Bárbara dizia muito bem, em termos de prognóstico, porque a remoção total da lesão é de facto a melhor forma de garantir o sucesso da própria intervenção. Ora, e é assim que chegamos ao fim com esta consulta de hoje. Espero que tenha então ficado convencido que, conhecendo bem o seu corpo e tendo o cuidado de o examinar de vez em quando, pode detectar precocemente determinadas doenças. Agora, temos de dizer adeus aos nossos médicos especialistas, para quem pode sempre enviar as suas sugestões, as suas perguntas, por escrito ou em vídeo. O e-mail para onde pode fazê-lo é osdoutores@sic.pt.